Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos refletir em um texto que se encontra em Atos, capítulo 2, versículos 22 até o 41. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: Eu vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta, e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: Salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Irmãos, são muitos versículos, com certeza não irei expor versículo por versículo, mas a centralidade está na pregação de Pedro, principalmente no final do seu discurso, no final do relato aqui em Atos. Mas vamos olhar três coisas principais aqui. Primeiro, a profecia contida no Salmo 16. A gente vê isso dos versículos 22 até o 31. De fato, é um salmo muito difícil de interpretar, porque Davi ele fala sobre Cristo, mas ao mesmo tempo parece que Davi fala sobre si próprio. Então é um pouco difícil fazer essa distinção, que na verdade pode ser até um complemento. Apesar de Davi falar sobre si, e também em algum momento falar sobre Cristo, existe a possibilidade dele falar sobre as duas pessoas ao mesmo tempo. No versículo 22 a gente vê que Jesus foi aprovado diante dos homens por meio daquilo que ele fazia de milagres. E até mesmo Nicodemos, quando se encontrou com Jesus, ele falou isso: Ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Está em João 3, de 1 até o 2. E Jesus mesmo fala: Se não realizo as obras de meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. João 10, 37 até 38. Na verdade, a referência que se encontra dos versículos 25 até 28, aqui em Atos 2, é uma referência a Salmos 16, do versículo 8 até o versículo 11. Não é o Salmo completo. Nos versículos 25 até 26, correspondente ao 8 e 9 do Salmo 16, Davi está falando sobre si mesmo. E no versículo 27 aqui de Atos 2, a gente vê Davi falando sobre Jesus, como até mesmo o apóstolo Pedro fala no seu discurso. E depois, no versículo 28, ele volta a falar
de si próprio. No versículo 25, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Maravilhosamente aqui nós vemos Davi, o rei, sendo mesmo alguém poderoso, reconhecendo a sua dependência e a sua proteção, não no seu império, mas em Deus, como seu protetor. E na verdade, várias outras vezes ele cita esse tipo de expressão. Contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Salmos 73, versículo 23. O Senhor está à tua direita, Ele esmagará reis no dia da sua ira. Salmos 110, versículo 5. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Salmos 121, versículo 5. E então ele coloca uma consequência direta. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua o exulta, como está no versículo 26 aqui de Atos 2. E é bem interessante que parece um pouco com aquilo que está escrito em Romanos, que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Davi, ele tem essa alegria no seu coração e com a língua ele exulta essa proteção que o Senhor garante. Essa proteção de Deus que culmina, que é expressada por meio de louvor. Então fica um desafio para nós, que nós não deixemos o desânimo, nem mesmo a ansiedade ou medo e qualquer outra circunstância ruim que possa afligir nosso coração, dominar a nossa mente, o nosso coração, mas tendo em mente, nos relembrando da proteção de Deus, que isso encha o nosso coração, a garantia do livramento que temos nele, assim como o salmista fez. No versículo 27, ele fala sobre Jesus: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. E, na verdade, por mais que Davi talvez estivesse falando sobre si próprio, o cumprimento se encontra em Cristo, como Davi recebeu a profecia por meio de Natã, quando ele disse em 2 Samuel 7,16: quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Posteriormente, Davi volta e fala sobre si próprio. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida. Nesse trecho do versículo 28, a gente encontra contrastes daquilo que Davi fala sobre morte e agora vida, sobre decomposição e a presença de Deus. E ele fala, o teu santo, e depois fala, me encherás de alegria. Então é bem interessante os contrastes que ele coloca e essa vida que ele diz encontrar em Deus. O mesmo Deus que ele adora por meio da palavra, como ele relata em Salmos 119, a palavra que dá vida, a palavra que nos dá instrução, a palavra que nos garante uma vida pura, um caminho puro, a palavra que nós guardamos no coração para não pecar contra ele, a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E é bem interessante quando ele fala, me encherás de alegria na tua presença. E um resumo que Pedro faz aqui é, Davi morreu, foi sepultado e está no túmulo, mas Jesus ressuscitou, nos possibilitando não só regeneração, que é nascer de novo, ter uma nova vida diante de Deus, mas também nos garante a ressurreição dos mortos. Um dia, quando Cristo voltar, os mortos que descansam nele ressuscitarão. Quem crê nele, mesmo que morra, viverá. Em segundo lugar, nós vemos aqui a profecia baseada no Salmo 100, mais especificamente o versículo 1. E ele fala disso aqui em Atos 2, dos versículos 32 até o 35. E é interessante que esses salmos isolados, como a gente pode ver, não trazem um valor prático tão grande, mas servem como argumento principal para aquilo que o texto traz como mais importante. E nós já vamos chegar lá. Bem interessante que até mesmo Jesus ele cita esse salmo em outro trecho. Em Mateus 22, 41 a 46, nós percebemos isso. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Ele lhes disse:
Então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ele ser seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante ninguém jamais se atreveu a fazer-lhe perguntas. Jesus é filho, sim, de Davi. Ele é da linhagem de Davi e nele existe o cumprimento do trono perpétuo, de um reinado que não tem fim. Amém. Mas é bem interessante que, mesmo Jesus sendo filho de Davi como homem, Jesus também é Senhor de Davi como sendo o Deus homem. Terceiro, nós vemos aqui agora Jesus como sendo Cristo e Senhor. Dos versículos 36 até o 41, esse relato se expressa muito bem. No versículo 36 a gente vê a expressão Cristo, e Cristo tem origem grega, que corresponde a Messias, na origem hebraica. São a mesma coisa e significam ungido. Ungido que, na cultura judaica, se relaciona com a visão daquela pessoa que seria o Salvador, aquele que iria trazer livramento, aquela pessoa que iria trazer a solução para todos os problemas. E, na verdade, aqui a gente encontra o porquê de alguns judeus rejeitarem Jesus até hoje. Jesus trouxe a solução espiritual e ele vai trazer, sim, a solução física. Mas naquele momento eles queriam alguma pessoa que fosse trazer libertação política, um político perfeito. Assim como nós hoje ainda esperamos um político perfeito. E não existe político perfeito a não ser Cristo, que reinará sobre todos. Quando o versículo fala Senhor, está falando dele como sendo o governante. Em hebraico a gente encontra a expressão Adonai, que corresponde a Senhor, aqui na origem grega do Novo Testamento. É um título que se refere a Deus como governante pelo fato de ele ter sido o criador de todos nós. Tudo aquilo que Deus cria pertence a ele. Nós podemos ver esse argumento em Salmos 24. Talvez um dos melhores retratos que falam sobre a humilhação de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, aquilo que ele viveu e sofreu para depois ser exaltado, se encontra em Filipenses 2, de 5 até 11. Vou ler um trecho. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Depois, no versículo 38, nós vemos Pedro falando: arrependam-se. E aqui nós encontramos o significado do porquê que a gente precisa entender o que significa Cristo e por que nós precisamos entender o que significa Senhor. Se Jesus é o Messias, é o Salvador, e se Jesus também é Senhor, então como que isso se relaciona na vida do cristão? Será que Jesus pode ser apenas o nosso Salvador? Eu creio que não. Se Jesus é apenas o nosso Salvador, então a nossa salvação é baseada em interesses. E nós não passamos de pessoas interesseiras, pessoas que vivem com medo do inferno e queremos ser livrados da condenação eterna. Mas a vida em Cristo é muito além disso. Não é apenas livramento, não é apenas salvação. Ele não quer apenas ser nosso Salvador, mas também Senhor da nossa vida. Ele quer governar a nossa vida, mandar em todas as áreas da nossa vida. Tudo que existe, o nosso jeito, a nossa aparência, a nossa personalidade, os nossos desejos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos planos, o que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer. Tudo deve ser governado por Cristo. Que Cristo quer dominar todas as áreas da nossa vida. É por isso que ele fala: arrependam-se. A partir do momento que Cristo é Salvador e Senhor em nossas vidas, não nos cabe nada menos do que o arrependimento de uma vida contrita, dedicada a Deus. Como o critério para ser discípulo de Cristo, precisamos negarmos a nós mesmos
e todos os dias carregarmos a nossa cruz. E somente assim seremos discípulos dele, por meio do arrependimento, por meio de uma autonegação diária. Quando o meu desejo pecaminoso é negado e eu sigo a vontade de Deus, que muitas vezes é dolorosa, mas que é aquilo que traz propósito para a nossa vida. Aqui também vemos, sejam batizados em nome de Jesus, ainda no versículo 38. E o termo batismo, indo além dessa discussão de imersão ou aspersão, se refere à identificação. Se Cristo morre, eu também morro. E se Cristo ressuscita, eu também passo a viver novamente. Cristo morre para que nós morramos aos nossos pecados. E Cristo ressuscita para que nós ressuscitemos em dois sentidos. No sentido espiritual, que é uma nova vida agora andando em santidade. E também no sentido físico, todos aqueles que morreram em Cristo irão ressuscitar assim como Cristo ressuscitou. Quando uma pessoa encontra com Cristo e então morre e ressuscita, se identifica como o Jesus Salvador e Senhor. E a expressão física disso, a expressão visível, é o ato do batismo que nós realizamos, mas antes da expressão simbólica, isso deve acontecer espiritualmente. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, versículo 41. É bem interessante porque aqui não diz os que foram convencidos pelos argumentos ou aqueles que compreenderam, mas os que aceitaram. E na verdade o termo original traz essa ideia, traz a ideia de receber, de tornar bem-vindo, de hospedar. Paulo fala em Colossenses 3:16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Vai além de compreender intelectualmente. Nós precisamos aceitar, receber. Aqui podemos aprender 5 coisas. Primeiro, não devemos ser ignorantes nem incrédulos quanto às profecias. E me refiro às profecias que ainda irão se cumprir. Os judeus, infelizmente, foram incrédulos quanto às profecias. Eles viram Jesus Cristo, o Nazareno, e não conseguiam entender o cumprimento das profecias. Diferentemente deles, nós devemos olhar para as profecias e crermos que Jesus é Senhor e Salvador e que ainda existem promessas futuras. Existe promessa de, infelizmente, sofrimento, aflição, guerra, doença, mas como o próprio Cristo disse, essas profecias são necessárias para a vinda dele, para que então seja estabelecida outra profecia, outro cumprimento de profecia, novos céus e nova terra, onde não haverá mais choro, nem morte, nem dor, nem doença, nada disso, porque pecado e consequência de pecado não existirão mais, porque todas essas coisas serão passado. Segunda coisa, Cristo é o único Salvador. Podemos muitas vezes buscar encontrar proteção em dinheiro, em fama, estabilidade financeira, em saúde, em qualquer outra coisa que não é Cristo, planos, autoidolatria. Porém, só existe um que pode realmente nos proteger, único, que é nosso realmente Salvador. Terceiro, Jesus não é apenas nosso Salvador, mas nosso Senhor. E, portanto, a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós podemos então ter o fruto do Espírito: paz, amor, paciência, alegria, amabilidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como diz em Gálatas 5:22 e 23. Quarta coisa, nós não devemos apenas crer, mas aceitar a palavra em nossos corações, o que significa que não é apenas a leitura, mas o prazer na leitura. Uma leitura que eu não apenas leio, mas eu compreendo o que eu estou lendo, eu medito naquilo que eu estou lendo, eu decoro trechos bíblicos para me ajudar no meu processo de santificação e eu também coloco em prática. E por último, mas não menos importante, quando nós convertemos, não acaba aí. Na verdade, a partir do momento que eu creio que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, a partir do momento que Ele se torna Salvador e Senhor da minha vida, a partir do momento que eu passo a me arrepender e eu tenho essa identificação com Cristo de morrer para o pecado e ter uma nova vida com Ele, nada mais me impede de ter comunhão com o próprio Deus. E aí sim nós encontramos real felicidade, como está escrito:
Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Meu irmão, se você ainda não crê em Cristo, ainda não aceitou a sua palavra, talvez já compreendeu, mas não aceitou. Aceite essa palavra. E talvez você já seja um convertido, mas talvez não sinta essa alegria completa. Talvez o desânimo ainda lhe faça balançar, a ansiedade, o medo. Não devemos temer alguém que pode nos matar ou a doença. Devemos temer a Deus, que tem poder não só para nos matar fisicamente, mas para nos lançar no inferno. É isso que a palavra fala, de forma dura, mas verdadeira. Devemos temer a Deus. E somente quando nós nos livramos do pecado, nós aceitamos a palavra daquele que nos salva e que deseja governar a nossa vida, andamos em santidade e então podemos experimentar comunhão que nos faz ter alegria completa. Que Deus nos abençoe.